Ó, e o mês de outubro é um mês de alerta sobre a saúde mental. Pesquisas apontam aumento de transtornos no pós-pandemia, principalmente a ansiedade. Ó, o Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde, tem a população mais ansiosa do mundo. E para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com a psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental, Jordana Duarte. Jordana, bom dia, obrigado pela participação aqui nos nossos estúdios, aqui no Jornal Brasil Central. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Alex. Ô, Jordana, eu queria já começar perguntando justamente para você o seguinte: infelizmente, esse dado aí do OMS é preocupante. Esse quadro de ansiedade, dependendo da ansiedade da pessoa, pode levar a uma situação de depressão e em quais circunstâncias isso pode acontecer? Alex, muito interessante isso, né? Nós sabemos que os quadros de ansiedade também estão atrelados aos quadros depressivos. Então, a gente precisa ter cuidado com o nosso desenvolvimento no nosso dia a dia, prestar atenção a essas mudanças, o que nos causa impedimento, né? O que dificulta a nossa vida no nosso dia a dia, nas relações, e observar as mudanças de comportamento. Lembrando que crianças também passam por esses quadros de sofrimento. Inclusive tem umas crianças aí muito ansiosas, né? Se às vezes ela pede uma coisa ao papai, ele é o responsável, ela não consegue, ela já fica naquela ansiedade. Muitas vezes, né, Jordana, tem uma programação ali para o dia seguinte, a criança já fica ansiosa, dorme pouco. Então você tocou num ponto muito interessante, que é um alerta das crianças, né? Eu, por exemplo, sou ansioso desde criança, gente. O pessoal que trabalha comigo já sabe como é que eu sou, mas é preciso ter cuidado, né? Isso. Nas crianças, o que a gente precisa observar? Mudanças bruscas de comportamento, né? Então, a criança se desenvolvia de certa forma por algum evento, às vezes ela não sabe nos contar, ela começa a se comportar de forma diferente. Porém, há uma ansiedade que é gostosa e há uma ansiedade que é preocupante, né? A expectativa com a viagem, a expectativa com o passeio, aquela ansiedade gostosa, nossa, eu preciso que... Essa é boa. Essa é boa. Ah, bacana. Né? E aquela ansiedade que traz dificuldades no dia a dia. Essa já merece cuidado. Por falar em cuidado, quais são as situações que podem piorar um quadro de ansiedade, por exemplo? Tem gente aí que acaba não tendo uma alimentação muito adequada, né, Jordana? Sono também, né? Quais os hábitos a gente pode manter para evitar um agravamento de um quadro de ansiedade, por exemplo? O pilar: sono, alimentação e exercício físico. O sono, ele é primordial, fundamental. Então, a gente já organiza o nosso dia pensando na qualidade do nosso sono. A gente chama de higiene do sono. Então, a gente já prepara o nosso dia a partir das nossas 7, 8 horas de sono, para quem precisa. Às vezes, tem pessoas que precisam de menos horas também, né, 5 horas, mas essa é a organização. Um sono adequado, que você acorde descansado. Tá certo. Jordana, e quais são os hábitos que podem melhorar a nossa saúde mental? Olha só, um cheque de realidade. Nós vivemos numa situação, né, numa circunstância em que as redes sociais ditam para a gente tudo que a gente deve fazer. Você deve praticar exercícios físicos, fazer o crossfit, fazer não sei o que tem, a alimentação. E às vezes a gente quer fazer isso, só que não está dentro da nossa realidade. Então, um cheque de realidade ele é importante. Fazer aquilo que você dá conta, também se propor desafios, que é muito importante, né? A vida adulta, a gente sabe que a gente passa por desafios no dia a dia, a gente passa por dissabores, mas todas essas emoções, essas circunstâncias são como uma onda. Elas vão, às vezes você não dá conta de enfrentá-las, mas em algum momento essa onda retrocede. Então, a gente ter mais esperança também é importante. Jordana, e por que muitas vezes ainda é tão difícil o acesso, né, de pessoas com esse tipo de transtorno, né, a atendimentos especializados? Uma parte dessa dificuldade se dá pela falta de informação correta. A gente sempre escuta o seguinte: você é forte, você dá conta, levanta dessa cama, vai fazer alguma coisa, e não é bem assim. Quando a gente está num sofrimento, como a ansiedade, como a depressão, a pessoa não tem condições.
Então, tentar encorajar dessa forma acaba prejudicando, porque não é como um braço quebrado, que você não consegue escrever, você não consegue fazer. Ele é interno, né? Então, entender essa dificuldade. Outra coisa, os serviços particulares, eles são caros. Então, a população precisa do acesso a essas políticas públicas de saúde mental. Então, a pessoa pode procurar a unidade básica de saúde, fazer o atendimento com o médico, que ele vai referenciar para o serviço ou de psicologia ou de psiquiatria, dependendo da situação. Ô, Jordana, muitas pessoas, mesmo tendo acesso, somente o brasileiro, ainda tem muita resistência em procurar ajuda especializada. Por que isso ocorre? A gente ainda percebe aí um certo preconceito ainda em relação a um assunto como esse, que não deveria mais ser um tabu, né, Jordana? O adoecimento mental, ele ainda é visto como fraqueza ou como uma doença de louco. Ah, você ficou louco. Né? E não é isso, todos nós podemos passar por dissabores na vida, por adoecimento. Então, o preconceito surge muito disso, né? Dessa procura rápida por curar-se e também da falta do acesso, da falta de informação adequada. O transtorno ansioso, o transtorno depressivo, ele deve receber o mesmo cuidado que um adoecimento, por exemplo, da pressão arterial, né? Um adoecimento do coração, o adoecimento da diabetes, tem tratamento. Tá certo. Jordana, e por falar em tratamento, né? Muitas pessoas até querem, né? Estão interessadas, mas na rede pública ainda é complicado, né? Ô, Jordana, onde buscar ajuda, né, numa situação dessa? Olha, numa crise de ansiedade, numa crise depressiva, né? Quando você começa a observar que você não está bem, que antes você fazia certas coisas que hoje você não faz mais, procure a unidade básica de saúde mais perto de você, faça o atendimento com o médico que te recebe ali e eles vão fazer os devidos encaminhamentos para o serviço de saúde, tanto da psicologia quanto da psiquiatria. Ô, Jordana, os dados da Organização Mundial de Saúde apontam aí, né, que no primeiro ano da pandemia da Covid-19, nós tivemos, infelizmente, olha, gente, que dado preocupante, um aumento de 25%, né, no número de casos de ansiedade, de depressão também. Isso a gente está falando aí em nível mundial. Jordana, estamos ainda sobre esse efeito da pandemia? Infelizmente estamos, né? Porque a pandemia, ela aparece como algo que a gente não conseguia entender e manipular e resolver. E as feridas ficaram abertas. Né? E a gente tem que entender que também o adoecimento mental, ele não vem só de um descompasso interno ou bioquímico. Ele vem também por conta das questões sociais em que estamos inseridos. Né? Vamos pensar, o pai de família, a mãe de família que não podia trabalhar, que não tinha o dinheiro para o seu sustento. O quanto isso, por si só, já é estressante, né? E sem ter condições. Então, as pessoas agora, elas estão um pouco mais acomodadas e podendo exercitar o seu ir e vir, que também faz parte da questão da saúde mental. Né? Então, a gente ter acesso a lazer, a cultura, a uma fonte de renda, a uma carteira assinada. Né? Isso traz apaziguamento, isso traz uma comodidade para a pessoa lidar com o dia a dia. Tá certo. Olha, gente, a gente conversou com a psicóloga Jordana Duarte. Jordana, queria muito agradecer a sua presença aqui, a sua participação. O público de casa, ó, já está aí o Instagram da Jordana. É isso aí, né, Jordana? Isso mesmo. Psicóloga _ Jordana. Se você quiser tirar mais dúvidas, conversar com a Jordana, segue ela lá no Instagram, tá bom? Muito obrigada. Jordana, você será bem-vindo. Muito obrigada, Obrigado, Alex. a gente agradece.